queridos, minhas queridas, hoje vou fazer o último signo, que é o signo de Touro, a vossa mensagem referente ao mês de março. Lembrem-se sempre que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, reterem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar à vossa energia, tudo o resto vocês devem soltar ao universo. Lembrem-se também que a espiritualidade tem o seu próprio tempo. Posso trazer informação que está para surgir mais para a frente, pode haver já aqui um certo início nesta energia e vocês se sentirem que esta energia ainda não está dentro da vossa vida, soltem e se sentirem necessidade voltem a ver o vídeo um momento mais para a frente. Antes de mais também quero pedir desculpas pela minha ausência, mas este tempo realmente da minha ausência foi muito necessário para mim, de forma a eu conseguir equilibrar de novo a minha energia, focar no meu objetivo e realmente acreditem que eu estou com a força toda. Há momentos da nossa vida que a introspeção, o tal nosso querido ermita, é muito favorável, gente. Não tenham medo das torres, não tenham medo dos ermitas, não tenham medo do dependurado, porque tudo na nossa vida é base de ensino e transformação, ok? Antes de mais também quero-vos pedir de todo o meu coração, para as pessoas novas que estão a entrar e que encontrarem este vídeo, o meu nome é Susana, sejam muito bem-vindos, se sentirem que a minha energia enquadra com a vossa energia, subscrevam-se, ativem a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novos conteúdos do canal. Às pessoas que já me conhecem, gratidão por tudo, gratidão pelas vossas preocupações, por vocês entrarem em contacto comigo mesmo dentro da minha pausa, dentro da minha ausência, gratidão profunda. Não se esqueçam também que o vosso contributo ou a vossa, digamos, cooperação no canal do YouTube também é muito importante para mim e também para o próprio canal e para o YouTube, porque o YouTube só reconhece realmente a importância dos conteúdos com a vossa ajuda, com a vossa interação. Seja a nível de like, seja a nível de comentário, seja a nível de partilha ou mesmo de subscrição. Isso faz com que o YouTube reconheça que este canal tem importância e faz com que estas mensagens alcancem outros seres de luz que, tal como nós, necessitamos ou necessitam de algum tipo de direcionamento. Vamos então entrar na vossa mensagem, signo de Touro, porque vocês foram os últimos, mas vocês sabem que eu escolhi, eu utilizei este dado para que a espiritualidade escolhesse o segmento das mensagens e vocês ficaram para o fim e eu não posso fazer mais nada. Porque há pessoas que dizem que os signos ficam no fim, gente, eu não escolho, eu apenas sou o canal da comunicação. Vou mudar a câmera para as lâminas para que vocês consigam ver a vossa tiragem e me consigam ver a mim ao mesmo tempo, que eu já consegui montar as câmaras, porque eu mudei outra vez de sítio, gente, eu mudei outra vez todos os móveis, todas as cartas eu botei no quarto inicial, mas noutra posição, porque eu senti, não sei, eu sigo muito a minha intuição e não vale a pena. Vamos invocar os nossos queridos luz e eu vou mudar então a câmera para que vocês consigam ver as vossas lâminas. Aqui está a vossa câmarazinha, para que vocês vejam a vossa tirada e o vosso signo já está aqui, a vossa lâmina de signo, porque vocês são os últimos signos. E vamos invocar primeiramente os nossos queridos seres de luz para que tragam realmente o melhor direcionamento, a melhor orientação ou realmente a melhor clarificação referente ao vosso mês de março. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os seres de luz, todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação, e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou começar inicialmente com o deck do Anjo da Guarda. Eu vou tirar uma lâmina e só no final, uma lâmina ou as lâminas de sair, e só no final é que irei comunicar a mensagem do vosso ser de luz.
Meus queridos seres de luz, mostrai-me, por favor, então, mensagem para signo de Touro, referente ao mês de março, por favor. Mostrem-me, por favor, Touro, mensagem para signo de Touro, referente, por favor, ao mês de março. Em meu nome e em nome de todos estes seres de luz, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Mostrem-me, por favor, a mensagem do ser de luz. Já saiu. Eu vou deixá-la aqui. Eu irei ler no final do vosso vídeo a energia do vosso mês. Vamos ver qual é a energia do vosso mês. Mostrem-me, por favor, qual é a energia referente ao mês de março para signo de Touro. Gratidão. Eu estou tão feliz de ter voltado a sério. Estou com uma energia meu. Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem para signo de Touro, por favor. Signo de Touro. Olha, saiu-vos duas. Saiu duas. A primeira que virou foi espontaneidade. Ser espontâneos. Agir. Sair um pouco da vossa própria característica. Porque Touro, às vezes é muito casmurro. Nós temos de ser sinceros. Às vezes são muito ideias fixas. Ideias fixas. E a carta que vos sai, a primeira lâmina que vos saiu é a espontaneidade. A espontaneidade é agir, às vezes fora da própria ideia formada que vocês possam já ter projetado ou elaborado na vossa mente. É quase como se dissessem, há coisas ou há momentos da nossa vida que realmente, por mais que a gente tenha uma ideia fixa ou tenha como é que eu ia dizer, uma decisão até já feita, às vezes o benefício de ser espontâneos, de agir de espontaneidade ou permitir que as coisas fluam meio fora do vosso controle, foi a frase que me saiu, fora do vosso controle, porque quando a gente tem ideias fixas ou decisões já meias que feitas, decisivas e que são dificilmente removidas, faz com que a gente traga uma energia de muito controle sobre nós, sobre as situações ou sobre as pessoas. Ser espontâneo é quase como se vos desse ou vos pede para vocês libertar um pouco desta energia de controle, ok? Controle excessivo, digamos assim. Porque o controle é bom, mas quando é... Por isso é que eu digo, há sempre que encontrar um meio ponto em tudo na nossa vida. E depois vocês têm a carta da beleza. Por isso é que eu digo, há aqui algo que pode até surgir ou desenvolver-se de uma forma até muito mais bonita, de uma forma até muito mais beneficiosa para vocês, se vocês libertarem um pouco do vosso controle, serem mais espontâneos, ok? Sendo mais espontâneos é como se vocês tivessem algum tipo de beleza inesperada ou de um benefício inesperado, mas tem a ver com a libertação de um certo poder de controle sobre vocês ou sobre o vosso próprio mês. Imaginem que vocês já têm o mês quase que todo projetado, programado, decidido, e aquele controle. As coisas se calhar poderão fluir de acordo com este vosso projeto, de uma forma até muito melhor e menos exigente para vocês mesmos. Porque a gente, quando utilizou o controle sobre as situações, a gente automaticamente também está a exigir de nós muito mais energia. Tenham sempre esta perspectiva, ok? Vamos ver o que é que o mês vos reserva com os vossos arcanos maiores para cada área da vossa vida. Lembrem-se, são leituras gerais. Se sentir que há algo que não ressoa, que não faz parte da vossa energia, soltem ao universo. Não são leituras privadas, não são leituras de uma só energia, mas para um grupo, para um coletivo. Mostrem, por favor, a mensagem signo de Touro.
gratidão. A energia com que vocês, e estou a ver a câmera se está realmente a gravar, gente. Porque eu alterei as câmaras hoje e tenho medo que elas não estejam a gravar. O outro vídeo, que era o de Virgem, gravou bem, eu até o escutei antes de fazer as alterações. A energia com que vocês iniciam o mês, o porquê desta vossa energia, as vossas finanças, que eu até tenho medo por causa do som da outra vez que estava demasiado alto, e realmente estava demasiado alto, e que era quase difícil, ou muito difícil realmente de me escutarem. Eu acho que desta vez não. Eu tenho um fundozinho muito baixinho para mim mesma, mas eu acho que até nem é perceptível no vídeo, pelo menos no de Virgem não foi. E um conselhozinho extra, como sempre o faço. Eu faço, nesta mensagem eu tenho feito, neste mês. Vocês têm o mágico. O mágico, para mim, é como se fosse, é tal energia do autocontrole que eu ainda agora falei aqui. Porque o mágico é quando nós temos consciência que algo em nós, uma aptidão, uma habilidade em nós é existente. E nós sabemos que aquela aptidão e aquela habilidade pode realmente trazer até nós e até à nossa vida aquilo que nós queremos alcançar. E isso faz com que às vezes a gente seja demasiado controladores ou demasiado exigentes connosco mesmo. Lembra-se que ainda agora falei, mesmo que vocês tenham esta consciência daquilo que vocês conseguem, não sejam tão exigentes, porque se vocês agirem com espontaneidade, as coisas virão até vocês e se calhar até de uma forma muito mais simples, de uma forma até muito mais natural e sem gastar muito da vossa energia. A energia com que vocês iniciam o vosso mês. Sol. Lindo! O porquê do Sol? Gente, eu digo que vocês estão a ser demasiado exigentes com vocês. Demasiado exigentes com vocês. O resultado será positivo. Quer vocês exijam muito, quer vocês baixem um pouco dessa vossa exigência. Exigir de uma forma saudável é o foco, é focar-nos, é centrar-nos. Às vezes é o suficiente centrar-nos, focar-nos naquilo que nós realmente queremos. E ser sempre grato a cada e a qualquer pequeno passo neste sucesso, ou neste progresso, ou neste desenvolvimento que vocês estão a buscar. Não queiram saltar passos. Entendem o que eu quero dizer? Tipo, pular passos. Isso vai fazer com que vocês tenham que gastar muito mais da vossa energia. E é como se a espiritualidade disseste, vocês vão gastar energia desnecessária, porque a beleza, o bom, a recompensa, ela vem até vocês de uma forma espontânea, ou de uma forma muito mais simples do que vocês até possam imaginar. Ok? Finanças. Vocês têm a carta da Lua. A Lua pode-me mostrar aqui da vossa parte algum tipo de ansiedade a nível das vossas finanças, o que faz ou poderá estar a fazer com que vocês sejam realmente muito mais exigentes neste mês de março com vocês e com os vossos objetivos. Mas a Lua também fala muito da nossa intuição, de estarmos atentos. Às vezes a gente sente-se ansioso numa situação, mas intuitivamente a gente sente que aquela situação, a gente dá a volta, ou que aquela situação é temporária, é algo que é facilmente ultrapassável. Por isso estejam sempre atentos, porque a Lua é como se trouxesse o revelar da situação, a verdade sobre a situação. Aqui pode mostrar algum tipo de ansiedade que não é, se calhar, totalmente real ou totalmente realista, digamos assim. A nível de amor ou família, vocês têm a carta dos enamorados. A carta dos enamorados fala-me de escolhas e decisões, ok? Escolhas e decisões importantes. A carta dos enamorados também pode falar em novas pessoas, novos inícios na vida de alguns de vocês. Porque os enamorados é quando a gente realmente inicia algo a nível emocional
ou fazemos uma escolha emocional entre várias escolhas ou entre duas escolhas. A nível de trabalho ou estudos, vocês têm a carta de julgamento. Eu digo que realmente há aqui algum tipo de ansiedade em relação a um objetivo concreto. Porque a carta do julgamento é quando a gente realmente quer um antes e um depois na nossa vida. Quer um antes e um depois. E por isso é que eu ainda agora falei que vocês estão a ser demasiado exigentes com vocês. Com a vossa manifestação, com as vossas habilidades, com as vossas características. O conselho da espiritualidade: temperança, calma, paciência, saber esperar o tempo divino. Não vale a pena a gente às vezes tentar acelerar o processo quando a espiritualidade diz o processo tem que ser desta forma. Por isso é que eu digo, o foco e a concentração, isso sim a gente deve manter. O querer às vezes saltar passos neste progresso, ou neste sucesso, ou neste desenvolvimento da nossa vida, é que muitas das vezes não é o melhor para nós. O conselho extra. Vocês têm a carta das almas gêmeas. A nível de almas gêmeas, gente, ainda agora falei que a nível do vosso lado emocional, pode falar realmente aqui de escolhas importantes, novos inícios, ou realmente escolhas entre uma situação e a outra. A nível de trabalho, é como eu vos falei, é o querer iniciar, expandir, renovar, um antes e um depois, porque há aqui realmente algum tipo de ansiedade ou incertezas nos níveis das vossas finanças, mas as almas gêmeas não quer referir-se só apenas a algum tipo de contacto, aliança, relacionamento. Não. A alma gêmea pode ser qualquer tipo de contacto, vínculo dentro da nossa vida. Não confundam almas gêmeas com as chamas gêmeas. Chamas gêmeas, gente, estamos a falar de outro patamar de conexões, é um patamar que é 1 em 1 milhão que acontece nas nossas jornadas, é 1 em 1 milhão. Agora, almas gêmeas, nós podemos ter diversas almas gêmeas. Às vezes um filho é uma alma gêmea, um pai é uma alma gêmea, um pai ou uma mãe é uma alma gêmea, um irmão é uma alma gêmea, porque são pessoas que de alguma forma estão na nossa vida ou entram na nossa vida com o impulso ou com o intuito, é a palavra certa, com o intuito de trazer algum tipo de desenvolvimento na nossa vida, seja ele espiritual, seja ele pessoal. Isto é uma alma gêmea. São pessoas que trazem algum tipo de ensinamento, crescimento pessoal e espiritual. E isso nós podemos ter em várias fases da nossa vida e em vários vínculos da nossa vida. Não precisa ser exclusivamente a nível de relacionamentos emocionais. Ok? Também pode ser familiares, amigos e por aí fora. Vamos ver as vossas clarificações. Eu vou afastar aqui o mais para eu ter tempo, espaço. Mostrem, por favor, a mensagem para signo de touro. Mostrem, por favor, a mensagem signo de touro. Clarificação, por favor, para estas primeiras energias, as energias principais. Gratidão. 6 espadas. 6 espadas é como se vocês realmente tentassem transitar a uma cura, a uma realização de sonho, a um objetivo, ok? A um objetivo ou uma cura. Mostrem, por favor, o que é este Sol. Há aqui uma energia muito positiva na vossa própria energia. O Sol e a Imperatriz é como se vocês realmente estivessem muito positivos, muito confiantes, muito dinâmicos em realmente trazer prosperidade, fertilidade, abundância na vossa vida, seja de que tipo e de que forma for. Mostra-me que é o Sol. Olha, o julgamento novamente, gente. Eu digo que realmente vocês querem uma renovação na vossa vida. Ou estão realmente atrás de uma renovação da vossa vida. E o 4 de copas saiu. É quase como se vocês quisessem aproveitar
ou ter de novo a oportunidade de aproveitar coisas que vocês no passado não souberam, ou não puderam, ou não quiseram aproveitar. Porque o 4 de copas é quando as oportunidades chegam até nós na nossa vida e nós, por algum motivo ou por a nossa situação no momento, nós não conseguimos estar abertos àquelas oportunidades. E é como se vocês realmente quisessem se renovar, quase como se quisessem ir correndo atrás do prejuízo, atrás das oportunidades que de alguma forma vocês ou não souberam realmente aproveitar ou não estavam no momento exato de estar abertos a receber aquela oportunidade na vossa vida. Mostrem-me, por favor, o que é a Imperatriz. Olha, 7 de ouros. Algo há muito já esperado por vocês. Muito esperado por vocês. Muito, como é que é dizer, muito pensado, muito alicerçado, e por isso é que vocês estão com muito autocontrole ou querendo controlar a situação, porque esta carta do 7 de ouros, estão a ver já aqui as raízes, eu não sei se dá para ver muito bem na câmara, mas aqui estão as raízes, que é aquilo que, as raízes o que é? É o fundo, como é que é de dizer, a fundação ou o tempo para que realmente vocês consigam ver o fruto a surgir na vossa vida. A tal prosperidade ou a tal abundância que agora vocês querem ver a surgir na vossa vida. Por isso é que eu digo que há aqui realmente uma energia de muito controlo, e às vezes o controlo faz com, e eu volto a repetir, faz com que vocês desgastem muito da vossa energia, porque vocês começam a gastar muita da vossa energia em um só direcionamento da vossa vida. Correr atrás do prejuízo é ótimo, mas eu digo sempre numa forma que seja saudável para vocês, porque não adianta nada ir correr atrás de um objetivo e quando a gente tem o objetivo a gente não tem forças para usufruí-lo, certo? Cuidado com as autossabotagem, porque aqui realmente falam de um esforço que pode ser demasiado excessivo ou de um controle que pode ser realmente demasiado excessivo para vocês. A Lua nas vossas finanças. Mostrem-me, por favor, a Lua. Eu estou a dizer que a vitória vem até vocês, gente. Não estejam ansiosos, olha. A carta voou. 6 de bastos. A vitória vem até vocês e de uma forma espontânea. Eu disse, a renovação que vocês querem. Ela vem até vocês, de uma forma ou de outra. Mostrem-me, por favor, amor ou família, os enamorados. Amor ou família, por favor, e namorados. 2 de copas. Já vos tinha falado que há aqui situações realmente ou pessoas que vêm para acrescentar algo na vossa vida, ou realmente algum tipo de lição. As pessoas que entram na nossa vida é realmente isto, ou uma nova experiência ou uma nova lição na nossa vida. O 2 de copas realmente fala em escolhas importantes, em vínculos importantes, a qual ou vocês iniciam, para uns será o início, para outros será uma decisão entre uma situação, digamos, normal, cotidiana, sobre uma situação onde existe algum tipo de química. Às vezes a gente até perde parte da nossa racionalidade com o 2 de copas, no lado emocional, porque são relacionamentos ou são ligações, são relacionamentos que realmente têm uma intensidade muito grande e faz com que às vezes a gente tome decisões demasiado rápidas. Por isso
A decisão dos enamorados são decisões equilibradas, onde a nossa mente e a nossa razão têm que estar em balanço. Em balanço. E há Rei de Copas. Rei de Copas, há algo aqui que vocês vão seguir a nível de emoções e do coração. Porque o Rei de Copas é a motivação, é o sentimento, é a emoção. E há algo que vocês poderão utilizar em demasia as vossas emoções e esquecer um pouco o lado racional. Lembra-se que ainda agora falei, os 2 copas são relacionamentos muito fervorosos, são relacionamentos onde existe uma química, um descontrole, às vezes até mesmo racional, onde as emoções ficam à flor da pele. Por isso, façam decisões não no impulso da emoção, mas sim no equilíbrio entre a emoção e a razão. É o conselho. Trabalho ou estudos. Não queiram muitas coisas do vosso jeito. Não queiram as coisas muito do vosso jeito. Permitam que a vida flua de uma forma natural. O vosso julgamento a nível de trabalho ou estudos mostra-me aqui realmente há um renascimento em futuro. Não é agora, é mais para a frente. Por isso é que a espiritualidade diz espontaneidade, porque isto não é já, não é para agora mesmo. É algo que ainda está para chegar às vossas vidas. E quanto mais energia vocês gastarem, mais cansados vão chegar na reta final. Mas há mudança, Torre, há mudança. Há a transformação que vocês desejam. O conselho da espiritualidade, que tem a ver com a temperança, que é compreensão, resiliência, tempo, paciência, que é o que vocês me mostraram logo no início, o contrário, o oposto. E há 3 copas. Paciência, resiliência, tempo de espera para que estas novidades, estes anúncios felizes a qual vocês estão à espera, cheguem até vocês. Chega até vocês. 3 de copas. O Twin Flames, as almas gêmeas. Mostrem-me, por favor, o que são as almas gêmeas. Conselho extra. 8 de ouros. 8 de ouros fala-me de esforço. Fala-me realmente aqui em algum tipo de, como eu digo, conexão ou parceria ou apoio, que de alguma forma tem que haver um esforço duplo, um esforço comum. Porque as almas gêmeas, é como eu digo, é quando um agrega algo à vida do outro, mas que os 2 juntos têm que trazer um esforço coletivo para que as coisas tenham um resultado positivo para ambas as pessoas ou para ambas as partes. O conselho do vosso ser de luz, da vossa espiritualidade. Vocês têm o 7 de ação. O 7 de ação é o 7 de bastos no tradicional tarot, e para mim o 7 de bastos no tradicional tarot, e ele fala sempre na necessidade realmente de nós nos firmarmos a nível de estabelecer limites contra a oposição ou contra os nossos opositores ou tudo aquilo que a gente sente que é contra nós, mas limites saudáveis. A gente não pode colocar o limite só para o outro. Às vezes o limite saudável também começa dentro de nós para o outro. O 7 de bastos diz-vos assim: defende os teus direitos, tem confiança em ti mesmo e mantém a tua postura. Os teus anjos da guarda te estão ou darão força para dizeres não quando o necessitares. O problema a qual estás a enfrentar talvez venha de vocês mesmos, gente. Juro-vos que é o que está nesta carta, e isto tem a ver com o vosso controle. Às vezes, quando a gente tenta controlar a situação, a gente, em vez de trazer a solução, traz mais problema, certo? E eu até vou repetir o que a frase: problema a qual enfrentas, quem sabe, ou talvez venha de ti ou de ti mesmo, ok? De ti mesmo ou de ti mesma.
e não como crês ou como acreditas. Vi uma relação difícil com outra pessoa. Às vezes, quando nós exigimos demasiado de nós automaticamente exigimos demasiado do outro. E o outro tem a sua própria forma de agir, a sua própria forma de atuar, a sua própria essência, gente. E não adianta a gente, às vezes, alterar muito a essência da outra pessoa. A gente pode ajudar a evoluir, mas não a alterar. É diferente. Evoluir é uma coisa, alterar é outra. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa energia, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem é para vocês, se não sentirem que é para vocês, soltem ao universo. Desde já deixo a minha gratidão aos vossos likes, aos vossos comentários, às vossas partilhas e subscrições. Tenham sempre em consciência, nunca é demais relembrar, vocês são uma parte importante no crescimento e na divulgação deste canal, ok? Vocês não me ajudam só a mim, mas ajudam também a espiritualidade a ajudar outros. Isto é parte da gratidão. Meus queridos, minhas queridas, o meu muito obrigada. Fiquem bem, até à próxima. Obrigada.